Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Ninja do Linux, e nesse vídeo eu vou falar sobre Solid e sobre programação orientada a objetos. E também vou falar sobre como estudar programação e como encontrar informações para você usar nas suas pesquisas, nos seus estudos e aprender sem perder tempo demais com isso. Então vamos lá. Para começar a falar sobre Solid, como que eu fiz aqui para encontrar as informações? Eu vim aqui no Google, fiz uma análise prévia de vários resultados aqui, vídeos, e selecionei aqui 3 que eu encontrei e que eu achei mais relevantes para isso, e vim aqui compartilhar com vocês sobre Solid. Então vamos começar aqui com um resumo do que se trata, do que é Solid e de qual a importância disso na programação orientada a objetos. E eu posso começar aqui recomendando um livro, como eu sempre gosto de fazer. Eu gostaria de recomendar aqui esse livro aqui, o Clean Code, o livro Clean Code do Robert C. Martin. Mas não vou perder muito tempo aqui falando sobre o livro e vamos aqui falar sobre programação orientada a objetos e vamos falar aqui sobre Solid. Essa recomendação do livro é porque eu vou fazer um resumo geral aqui sobre Solid e sobre programação orientada a objetos, boas práticas. E o Clean Code é um livro muito bom que você pode utilizar para se aprofundar nesses assuntos. E algumas dicas aqui de estudos eu vou dar aqui enquanto eu falo também sobre Solid. E vamos lá. Solid é um acrônimo e que cada uma das letras significa um dos 5 primeiros princípios de programação orientada a objetos e de design de código que foram identificados pelo Robert C. Martin, que é conhecido como Uncle Bob, que é o autor desse livro aqui. Então, antes que alguém fale, eu não estou só lendo aqui coisas na internet, eu já li o livro, então eu já pratiquei realmente. E esse site aqui é mais porque já tem a informação condensada para poder compartilhar aqui com vocês. Então, conforme eu vou estudando alguma coisa, eu gosto de ver quem são os autores, ver quais são as informações, então já deixo as abas abertas, mas não se preocupe que eu não vou vir nele aqui agora, também não vou ficar muito tempo falando de autor. Falar sobre o conteúdo, mas os autores servem como referência para ver depois e os materiais que eles publicaram, como esse livro que eu mostrei para vocês, o Clean Code. Então, as letras desse acrônimo Solid significa essas coisas aqui. O S é SRP, Princípio da Responsabilidade Única, em português, né, traduzido. Princípio da Responsabilidade Única. O O do Solid significa princípio aberto-fechado. Nós já vamos falar sobre cada um deles. O L é o LSP, princípio da substituição de Liskov. E o ISP, princípio da segregação da interface. E o D é o DIP, princípio da inversão de dependência. Então vamos lá. Princípio da responsabilidade única. Tem até alguns links aqui que já deixar separado para consultar depois. O princípio da responsabilidade única diz que uma classe deve ter e somente um motivo para mudar. E o princípio aberto-fechado diz que você deve ser capaz de estender um comportamento de uma classe sem modificá-lo. O princípio da substituição de Liskov, o L, ele diz que as classes devem ser substituíveis por suas classes derivadas. E o princípio da segregação da interface diz que muitas interfaces específicas são melhores do que uma interface única. E o princípio da inversão de dependência diz que para você depender de uma abstração e não de uma implementação. Vocês devem estar entendendo que você tem que ter algum conhecimento prévio, mesmo que básico, de programação orientada a objetos para ter um entendimento melhor. Mas esse vídeo, como resumo, vai servir para dar os primeiros passos e entender um pouco mais sobre as boas práticas. E os princípios sólidos devem ser aplicados para se obter os benefícios da orientação a objetos, como criar um código fácil de manter, um código adaptável a mudanças de escopo, que seja testável, de fácil entendimento,
extensível para fazer alterações com o menor esforço necessário e que possa ser reaproveitado, que permaneça o máximo de tempo possível sendo utilizado. E utilizando os princípios SOLID é possível evitar problemas comuns, como dificuldade nos testes, na criação de testes de unidade, ou como aqueles códigos chamados de macarrônico, sem estrutura, sem um padrão, dificuldade de isolar funcionalidades, código duplicado, uma alteração que ao invés de ser em uma única parte, ela é feita em várias partes diferentes do código, e a fragilidade, o código que quebra facilmente em vários pontos após alguma mudança. E mais um livro que eu gostaria de recomendar é o livro... Cadê o livro aqui? O livro Refactoring, Refatoração, do Martin Fowler. Esse daqui é um livro bastante interessante, de boas práticas também. Então, é uma forma de se praticar isso, não é só ficar lendo a teoria, mas também você ler códigos desenvolvidos utilizando Solid e também escrever códigos. E aqui tem algumas referências aqui nesse, que é o próprio livro que eu mostrei aqui, e a referência da Wikipedia. Então, sobre Solid, sobre programação em geral, quando você vai ler alguma coisa, estudar alguma coisa, algum tópico específico, é interessante você ver aqui a informação da Wikipedia. Aí você já pega uma visão geral do assunto e depois vai se aprofundando até chegar em livros e conteúdos mais complexos, vídeos de pessoas programando, e você colocar isso na prática. Então, como está falando aqui, como eu já falei antes, SOLID, na programação orientada a objetos, é uma sigla para os 5 postulados de design orientado a objetos, destinado a facilitar a compreensão, desenvolvimento e manutenção do código. E os postulados foram apresentados pelo Robert C. Martin, o autor do Clean Code e de vários outros livros, em um artigo publicado no ano 2000, cujo título é Postulados de Projeto e Padrões de Projeto. Então, aqui nós já temos um novo conhecimento, uma nova informação aqui, que é a origem. É sempre interessante quando você estuda alguma coisa, você ir atrás a fundo e ir buscar qual é a origem daquilo. É muito importante você ir buscar qual é a origem daquilo, por que foi criado, quais eram os problemas que que o criador do Solid esperava resolver, criando essa ideia. Então, aqui já fala de onde veio, que é do artigo Postulados de Projeto e Padrões de Projeto. Então, já é uma coisa que vai para a próxima busca, procurar o texto original, ver qual foi a ideia inicial. Muitas vezes artigos de outras pessoas ou até da própria Wikipédia pode às vezes sair um pouco da ideia inicial, então é interessante você ir na fonte, na origem. Fala que o acrônimo SOLID, propriamente dito, ele teria sido cunhado mais tarde por Michael Fetters. Então aqui na Wikipédia nós temos aqui nós já podemos ir aprofundando mais os estudos sobre Solid, porque tem uma página de cada um dos princípios. E aqui nós podemos, que princípio da responsabilidade única, princípio aberto e fechado. O princípio da responsabilidade única diz que uma classe deve ter apenas uma única responsabilidade e que uma mudança em uma parte da especificação do software deve ser capaz de afetar a especificação da classe. E o princípio aberto e fechado, que entidades de software devem ser abertas para extensão, mas fechadas para modificação. O princípio da substituição de Liskov, que objetos em um programa devem ser substituíveis por instâncias de seus subtipos sem alterar a funcionalidade do programa. Deve ser capaz de afetar apenas a especificação da classe. Temos aqui o princípio da segregação da interface. Muitas interfaces de clientes específicas são melhores do que uma para todos os propósitos. E o princípio da inversão de dependência, que deve se depender de abstrações, não de objetos concretos. Obrigado por assistir esse vídeo. Se inscreva no canal, dá o like, compartilha o vídeo
E muito obrigado por assistirem esse vídeo aqui.